Oi pessoas, eu Zig aqui. Preciso conversar pra vocês que eu tô gostando muito do resultado dos últimos vídeos que a gente tem feito falando sobre as melhores partes sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também fizendo do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso normal. E agora chegou a hora da gente falar de Goiás e explicar pra vocês por que Goiás é o melhor estado do Brasil. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer pra vocês que eu sei que tem muita gente que tá comentando, dizendo que você fica comparando os estados, você tá dizendo que Goiás é melhor do que São Paulo, que é melhor que Paraná, qualquer outro lugar. Gente, não é bem por aí. O que eu quero dizer é que cada estado ele é melhor no que tem de melhor a oferecer. Entendeu? Todos os estados são diferentes por si só. Rio Grande do Sul tem coisas que só Rio Grande do Sul tem. Santa Catarina tem coisas que só Santa Catarina tem. É como comparar e dizer que melancia é melhor do que laranja. Tá bom, gente? Não vamos generalizar. Já pega o caderninho porque esse é mais um daqueles vídeos bem legais, cheio de dicas de lugares para você conhecer, de coisas para você fazer no estado de Goiás, tá bom? Sem mais delongas, se inscreve no canal e bora lá! Para quem desconhece, Goiás é um estado do centro-oeste brasileiro, que basicamente significa que ele fica no centro do mapa, e é um estado que fica bem longe das praias, mas ele faz divisa com o Mato Grosso do Sul, tem o Distrito Federal ali dentro, também faz divisa com Minas Gerais, Tocantins e a própria Bahia. Então, se você não gostar de alguma coisa nesse estado, tem 1000 lugares para você escapar. São quase 7 milhões de pessoas que vivem por essas bandas e o estado possui cerca de 250 municípios. É a 8ª maior economia do Brasil, o 7º maior estado territorialmente falando, e teve um pedaço que hoje é conhecido como Tocantins, desmembrado lá em 1988. Então até 88, toda aquela faixa era um estado só. Aliás, uma curiosidade, você sabia que Goiás vem do termo indígena Guaiás, que significa gente semelhante da mesma raça. E o estado de Goiás, podemos dizer que é um estado muito premiado pelas belezas naturais, pela fauna, pela flora, pela culinária, pelas tradições, pela arquitetura, também pelo cerrado e várias outras coisas que a gente ouve falar sempre no noticiário. São mais de 10 regiões que transformam o turismo nessa região. Dentre elas, vou dizer para vocês aqui as 4 principais. A primeira delas é a região agroecológica, com o Parque Nacional das Emas. Tem o Vale do Araguaia, que aos poucos está se tornando um dos maiores polos de ecoturismo do Brasil. Tem a região do Ouro e a região das Águas, com a maior fonte de águas termais do mundo, com temperaturas que chegam de 30 até 57 graus. Dá para entender rapidamente por que eu tô falando de Goiás e por que começa a dar 1000 vontades da gente visitar esse estado? Porque afinal, uma das coisas mais belas do Brasil, na verdade várias das coisas mais belas do Brasil, elas se encontram lá. E aqui eu destaco mais 2, que uma delas é a Chapada dos Veadeiros e outra é o Parque das Emas. Isso sem falar do segundo sítio arqueológico mais importante do Brasil, lá em Serranópolis. Mas vamos continuar o baile porque tem várias cidades para eu te falar e te mostrar que tem muita coisa legal. Goiânia. Para quem frequentou as aulas de geografia devidamente, deve saber que Goiânia é a capital de Goiás. Mas eu duvido que você saiba que Goiânia detém um dos melhores índices de qualidade de vida do Brasil e também é detentora da maior área verde por habitante do país, que são 94 metros quadrados. Ela só perde no mundo para a cidade de Edmonton, no Canadá, que são 100 metros quadrados por pessoa. O que você precisa saber, principalmente sobre a cidade, é que são mais de 32 parques e bosques catalogados, que significa que são lugares muito bacanas para você visitar. E aqui eu destaco alguns deles. O Parque da Vaca Brava, o Parque Flamboyant, o Parque dos Buritis, o Museu Memorial do Cerrado, as construções em Art Deco e também o Beco da Codorna. Goiás. Sim, meus queridos, Goiás tem uma cidade chamada Goiás, que não é a capital de Goiás, mas que uma vez já foi a capital de Goiás. Hoje ela é conhecida popularmente como Goiás Velho e se tornou um patrimônio cultural da humanidade. A cidade ela é atravessada pelo Rio Vermelho e fica aos pés da Serra Dourada. E como dica, em Goiás você deveria conhecer a Casa de Cora Coralina, que é um ícone de todo o estado, que ela é uma poetisa, todas as pessoas gostam muito dela ali, tem um grande carinho, e a casa dela se tornou um museu, que é o ponto mais visitado da cidade. E como a mulher adorava caminhar muito por essas bandas, eles fizeram o Caminho de Cora Coralina, que são 300 quilômetros entre a cidade de Corumbá e a cidade de Goiás, que passa por 8 cidades turísticas diferentes. É um caminho perfeito para você conhecer o Cerrado brasileiro, a cultura, a gastronomia, a arquitetura, o folclore dessa região. E outro lugar muito legal para você conhecer na cidade de Goiás
é a procissão do fogaréu, que ela é uma tradição, um ritual desde 1745, que simboliza a procura e a prisão de Jesus Cristo. Ela não acontece sempre, mais especificamente na quarta-feira da Semana Santa, à meia-noite, e tem uma galera que coloca um capuz e faz de conta que são soldados romanos, e eles carregam tocha para lá e para cá, e tem mais um povo que fica cantando em latim. É bem louco esse negócio. Caldas Novas. Se você já ouviu falar dessa cidade, certamente é porque a cidade de Caldas Novas fez um ótimo marketing acerca das águas termais. Para você ter uma ideia, a cidade de Caldas Novas compõe o maior manancial de águas termais do planeta Terra, recebe mais de 4 milhões de turistas todos os anos e é a quarta cidade mais turística do Brasil fora das capitais. Mas nem tudo na cidade se resume a águas termais. Ou basicamente tudo também. Mas eu sugeriria também para você conhecer o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, que tem várias trilhas, várias cachoeiras. Aliás, cachoeira é uma coisa que não falta no estado de Goiás. Mas o mais legal desse parque ali são as piscinas que brotam do chão, literalmente, com água que passa da temperatura de 40 graus Celsius. Pirenópolis. Você já deve ter ouvido falar nessa cidade, ou pelo menos ouvido uma música que fala sobre essa cidade lá no meio. Mas você sabia que esse lugar é um conjunto arquitetônico, histórico, paisagístico e urbanístico tombado? Na verdade, Pirenópolis é um registro vivo da história do estado de Goiás, cheio de construções antigas e cores e lugares legais para você bater foto. E lá você deve visitar o Centro Histórico, as igrejas de Nossa Senhora do Rosário, a de Nossa Senhora do Carmo, de Nosso Senhor do Bonfim, o cinema e o Teatro Pirineus, a Casa de Câmara e Cadeia, visitar também a Cidade de Pedra, que é a maior do Brasil, as Cachoeiras do Lázaro, do Rosário, da Fumaça, da Meia-Lua e dos Dragões. Mas não para por aí, porque tem ainda o Parque Estadual Serra dos Pirineus, que fica uns 20 quilômetros da cidade, com mais de 3 milhões de hectares de área, e ali dentro possui o pico mais alto de toda a região, que é chamado de Pico dos Pirineus, com 1.384 metros de altura. E lá no topo do pico tem um monumento à Santíssima Trindade. Legal, chega lá, rezar um pouco. Cavalcante. Põe uma coisa na tua cabeça. Chapada dos Veadeiros. Agora imagina que 70% desse lugar que a gente fala o tempo todo no Brasil inteiro fica dentro da cidade de Cavalcante. A Chapada nada mais é do que um patrimônio mundial da humanidade, e lá dentro você vai encontrar canyons, vão ter rios, trilhas, cachoeiras. Inclusive a quinta cachoeira mais visitada do Brasil, a de Santa Bárbara, fica lá dentro. Bom, como todo mundo sabe, a Chapada fala por si só. Então, quem sabe uma hora dessa eu faço um vídeo só sobre ela, ou talvez a gente vá visitar a Chapada. Comenta aí embaixo o que vocês acham da ideia. Alto Paraíso de Goiás. Como eu disse, a Chapada dos Veadeiros é um lugar que você pode acessar por vários lugares. 70% dela fica em Cavalcante, mas os outros 30% você pode acessar por outras cidades, como é o caso também de Alto Paraíso do Goiás, que tem um trecho que você vai para a Chapada dos Veadeiros, mas tem outras coisas na cidade também que são muito importantes. As pessoas tendem a buscar Alto Paraíso por conta das cachoeiras e também por causa das minas de cristais. E olha só uma curiosidade, a cidade fica na mesma latitude de Machu Picchu, o que leva muita gente a acreditar por conta disso que a cidade tem uma energia muito forte. E lá na cidade conheça o distrito de São Jorge, com construções históricas e todas coloridas. Mas talvez o lugar mais legal seja o Vale da Lua, com formações angulares, que basicamente é por conta da correnteza das águas que foi formando uma espécie de cratera em vários lugares. Parece a cratera da Lua, ou então tem gente que diz que parece um queijo suíço todo furadinho ali. Esse lugar não pode deixar de ser visitado dentro do estado de Goiás, porque ali realmente é mágico. Rio Quente. Grave uma coisa sobre essa cidade. A vegetação e a fauna do Cerrado abrigam o maior rio de águas termais, que percorre 12 quilômetros numa temperatura de 40 graus até o rio Piracanjuba. Falei o suficiente já. Corumbá de Goiás. Essa é mais uma cidade que muitas pessoas que buscam por cachoeiras acabam ficando. Ao todo são 7 cachoeiras, mas o grande destaque vai para o Salto de Corumbá, que tem uma altura de 50 metros. E a parte mais legal é que as outras cachoeiras elas ficam num raio de 1,5 km, no máximo 2 km, então você pode fazer todo esse trajeto num dia só. E a água é tão boa que ela chega numa temperatura de 28, 30 graus. Mas se você não gosta muito de se banhar em água quente, você é muito estranho, mas você pode visitar também o Poço da Gruta, que a temperatura chega a 15 graus. Paraúna.
Se você gosta de histórias, lendas e coisas mirabolantes, então esse é um ótimo destino, porque as pessoas que moram lá juram de pés juntos que criaturas misteriosas, talvez alienígenas, vivam por essas bandas. As pessoas começaram a falar isso por causa das construções antigas e das formações rochosas que tem por ali, que são muito bonitas, por sinal. Lá você deve conhecer a Ponte de Pedra, com grutas e cavernas criadas naturalmente pelo fluxo da correnteza, e também a Serra das Galés, que tem ainda mais mistérios, como por exemplo a Pedra do Cálice. Vila Propício. Lá você vai encontrar o segundo maior complexo de cavernas do Centro-Oeste, que mais precisamente são mais de 50 cavernas que fazem a cidade ser o que ela é. Formosa. Lá você vai encontrar uma das cachoeiras mais altas da América Latina, com 168 metros de altura, que é a Cachoeira do Itiquira. Também você deve visitar a Lagoa Feia, que tem profundidade de até 10 metros. Tem o Lajedo, com piscinas naturais. A Gruta das Andorinhas, com quase 250 metros de profundidade. Também o Buraco das Araras e o Rio Bandeirinha. E como eu disse lá no início, Goiás tem quase 250 municípios, cada um deles com uma coisa diferente e mais legal ainda para você visitar. Você pode conhecer as cachoeiras de Caiapônia, também o Parque Estadual de Terra Ronca, lá em São Domingos, que inclusive abriga a quinta maior caverna do Brasil. Você deve contemplar também pelo menos uma vez na vida o pôr do sol lá nas margens do rio Araguaia. Pode ser em Aruanã ou São Miguel do Araguaia. E o mais legal é que você corre o risco de ver botos. Não deixe de conhecer também o Parque das Emas lá na Serra dos Caiapós e ver animais como o tamanduá-bandeira, o cachorro do mato, emas, antas, veados e tem vários outros bichinhos. E aqui tem uma dica bem legal sobre esse lugar. Procura na internet para você entender um pouco melhor sobre o fenômeno da bioluminescência. Ele acontece lá nos cupinzeiros do parque, mais ou menos na época ali de entre outubro e novembro, que faz as coisas ganharem uma cor bem legal assim durante a noite. E para finalizar, não deixe de conhecer o famoso piqui e também o empadão goiano, que são pratos muito famosos ali no estado, que são tão comuns quanto começar uma banda de sertanejo. Inclusive, não sei se você sabe, mas Leandro Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, Jorge Mateus, Amado Batista, Gustavo Lima, Cristiano Araújo, mais uma galerona é desse estado. Você deve saber que Goiás é a terra do sertanejo. Tá bom, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal também, que é muito importante pra mim. Se não gostaram, azar de vocês. Escreva aqui embaixo que outros estados a gente pode explorar. E por hoje é isso. Não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo nas tetas de vocês, com muito respeito, e até a próxima.